Então vamos lá, vamos começar então a nossa live de hoje. Sexta-feira, 29/11, mês de novembro está chegando ao fim e essa já é a nossa live 12. Olha que legal isso, né? Existe um processo. E esse processo de criação de hábito, o processo de desenvolvimento de hábito, de instalação de um novo hábito, ele funciona muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui de lives. Vocês vão notar que provavelmente a partir de semana que vem, vocês vão começar a sentir falta das lives. Vocês que estão acompanhando desde o início, vocês que estão acompanhando aí, ouvindo os áudios depois nas plataformas, você vai notar que você vai começar a sentir falta do conteúdo diário, desse aprendizado diário. Isso significa que você instalou um novo hábito, tá? Dentro desse processo de instalação de hábitos, os primeiros dias são bem bacanas, bem fáceis de você conseguir. Só que geralmente do sétimo dia até o 14º dia, 15º dia é um processo muito complicado. Dificilmente as pessoas passam a barreira das 2 semanas. Geralmente elas ficam, na primeira semana elas já param, elas já desistem, elas já não vão mais, elas não conseguem mais, elas não querem mais. Então, quando você ultrapassa essa barreira de 2 semanas, você começa a instalar um novo hábito. O que são hábitos? Isso não tem nada a ver com a live de hoje, hein? Eu acho engraçado isso, que eu às vezes me preparo tanto, eu acordo bem cedo, bem cedinho aqui, antes para estar com vocês, para repassar o conteúdo que eu vou falar com vocês. Existe uma preparação muito grande para falar com vocês aqui. E aí eu ligo a câmera e começo a falar de uma coisa nada a ver do que a gente ia comentar hoje. Mas eu acho que se o meu coração está falando para falar isso com vocês é porque é importante. Então vamos lá. Então é o seguinte, o que são hábitos? Hábitos são comportamentos que uma pessoa tem que direciona a vida dessa pessoa. Por exemplo, existem pessoas que têm o hábito de fumar todos os dias. Outras pessoas têm o hábito de leitura. Outras têm o hábito de saúde, de academia. Outras têm o hábito de comer bem, comer saudável. Outras comer gorduroso. Enfim, outras de beber refrigerantes. Você pode falar assim, Janderson, então hábito é um vício? Não significa bem um vício, tá? Hábito é um comportamento. Esse comportamento pode ser um comportamento viciante, ou vicioso, na verdade, tá bom? Então, o que eu quero que você entenda é que um hábito ele é instalado. Você instala um hábito. Então, o que está acontecendo aqui com vocês hoje, já no 12º dia, a gente terminando a segunda semana, é que à medida que você continua assistindo as lives, você vai assimilando que todo dia você tem um compromisso, todo dia você quer aprender, o seu cérebro vai aprendendo esse padrão. E isso instala dentro de você o hábito de buscar conhecimento todos os dias. Só que, como eu falei para você, veja, essa faixa de instalação de hábito não é uma linha crescente, ela é uma linha de alto e baixo. O que é esse alto e baixo? Quando você inicia o processo de instalação de novo hábito, no início você fica motivado, porque você quer aprender uma coisa nova, você quer colocar uma coisa nova, você quer instalar um hábito de leitura. Então nos primeiros dias você fica motivado, não vai dar certo, todo dia eu vou ler um pouquinho, todo dia eu vou começar a fazer isso, eu vou para academia. Você vai perceber que na primeira semana você está motivado, agora vai dar certo, agora sim, projeto tal, não sei o que. Só que o que vai acontecer? À medida que você inicia o seu processo, você percebe que nos primeiros dias a motivação está alta, só
que os resultados são baixos. Presta atenção nisso. Isso sim tem a ver com a live, depois a gente entra no assunto. A motivação é alta, só que os resultados no início são baixos. Veja, o que as pessoas tendem a fazer quando ela percebe que resultado está sendo baixo, não, eu não estou obtendo resultado. Elas estão tão acostumadas com o resultado rápido, imediato, que elas têm, tudo para ela é muito rápido. Pega o telefone, já fala com alguém, manda um e-mail, a pessoa responde na hora, manda uma mensagem no WhatsApp, tudo é imediato. Então ela acha que resultados também devem ser imediatos. Mas o que vai acontecer? Quando você vai fazendo, a sua motivação no início está alta, com o passar do tempo você vai vendo que o resultado não chega, a sua motivação vai caindo, Então, pensa comigo agora. Quando foi a última vez que você começou a fazer algo? Quando foi que você fez alguma coisa nova e você tentou continuar esse processo? Eu tenho certeza que a primeira semana foi incrível, foi fácil, foi tranquilo. Só que depois da segunda semana, você começa a cair. Você fala assim, não, acho que hoje eu não vou, acho que hoje eu não vou fazer, acho que hoje eu não vou. Escreve para mim aqui se foi assim, vai. Escreve para mim aqui, todo mundo que tá chegando. Lembra de mandar essa notificação aqui ó, no aviãozinho, porque hoje a live vai estar muito boa, cara. A live hoje tá sensacional. Chama alguém que deveria assistir isso aqui, porque nós vamos falar sobre fracassos, tá? Se der tempo, né? Comecei a falar de um tema aqui agora. Sim. Lembra o seguinte, esse campo aqui é um campo para você conversar comigo. Eu quero ouvir você, cara. Eu quero saber o que você está falando. Às vezes eu não consigo ficar lendo tudo, mas eu consigo ver, tá? Então escreve, faça perguntas, porque isso enriquece. Beleza, então veja só, por exemplo, academia, uma semana que eu não vou. Então o que acontece? No início a sua motivação tá alta, só que você fala assim, agora vai. Só que a partir da segunda semana o resultado não vem. Você não consegue ver resultado e por isso muitas pessoas tendem a desistir. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo tem disciplina, tá? Todo mundo tem disciplina. Só que aí a pessoa não consegue manter a disciplina e depois da segunda semana ela tende a parar o processo. Então se ela começou leitura, eu vou instalar o hábito da leitura. Ela começa a instalar o hábito da leitura, 2 semanas depois ela para, não pega mais em livro e esquece, nunca mais toca nos livros. Eu vou iniciar o hábito de comida saudável. A primeira semana é legal, a segunda semana surge um desafio, uma festinha, alguma coisa e ela desiste também. Veja, deixa eu te falar uma coisa. Você vai conseguir instalar um hábito depois de aproximadamente 15 dias. Depois de 15 dias, o hábito começa a surgir. O que é o hábito? Aquela sensação de fazer sem ficar cobrando demais. Então, o que acontece? O que vai acontecer com você depois da segunda semana comigo aqui? Semana que vem, você vai começar a sentir falta das nossas lives. E eu sei disso, porque da primeira vez que eu fiz lives, assim, eu fiz 1 mês de lives, quando acabou as pessoas ficavam mandando mensagem, cara, faz de novo, não vai ter de novo, faz de novo. Porque é incrível, ela se acostuma a acordar um pouquinho mais cedo. E aí mesmo quando não tem live, ela acorda sozinha, ela acorda mais cedo. Então vamos lá, depois do 16º dia, quando você já está fazendo de maneira quase automática as coisas, é exatamente aí que o início do resultado começa. Então não fica querendo resultados rápidos, não fique querendo que tudo aconteça de maneira instantânea com você. Eu sei que você tem essa pressa, eu sei que você tem esse desejo ardente de que tudo aconteça rapidamente com você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui, a Marta, que bom, Marta, que você participou da última e senti muita falta depois. Não é interessante isso, Marta? Só que a gente fez a última em horário de verão, não foi? Porque a gente acordava, não lembro se estava no horário de verão, enfim. Só sei que foi um pouco, parece que foi 4 minutos mais cedo, mas parece que era muito cedo. Mas enfim, então deixa eu te falar uma coisa.
Se você está querendo fazer alguma coisa na sua vida, qualquer que seja essa coisa, parar de fumar, parar de beber, iniciar um hábito de leitura, saúde, qualquer que seja o hábito, lembre o seguinte: persista. Os resultados começarão a aparecer depois do 15º dia, 16º dia. É exatamente aí que a resistência começa a cair e a sua motivação volta. Então persista. Alguns especialistas dizem que a instalação de um hábito demora 21 dias, tá? E faz muito sentido isso, faz muito sentido. 21 dias. Então, por isso que você vai ver muita gente falando, vou fazer um desafio de 21 dias. É a instalação do hábito, tá? Então, pense sobre isso, não fica preocupado com, não tá dando certo, não tô conseguindo. E nós hoje estamos no 12º dia, são 12 lives já. Caramba, muito feliz com isso. E logo vocês vão ver que isso aqui vai começar a fazer falta para vocês. E isso é algo extremamente positivo, porque isso significa que seu cérebro está falando assim, cara, eu quero mais, me dá mais conhecimento. E aí chega a hora de você subir o rio mais rápido. Você vai começar a estudar por conta própria. Você vai comprar um livro, você vai começar a estudar, tá bom? Suenei, a Gisele estava com a gente também no Desafio 553, a Júlia tá por aqui, Carla, Melissa, Miyuki, oi Miyuki, a Renata, Tawane, que nome bonito, Tawane Wendy, seja bem-vinda, Tawane. Acho que é o seu primeiro dia aqui. Então, vamos lá, vamos falar de fracasso hoje. Deixa eu te falar uma coisa desde já. Amanhã, eu queria que você fizesse uma coisa muito importante. Durante essa semana, eu consegui identificar em vocês uma série de bloqueios que vocês têm em relação a pai, mãe e familiares, tá? Pai, mãe e familiares. Então, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã, sábado, nós vamos fazer uma live exatamente sobre isso, tá? E essa live, ela é muito poderosa, esse assunto é muito poderoso. Ele vai te dar uma clareza e uma liberdade, se você entender o que eu for falar amanhã, muito grande. Então eu vou pedir para você que conhece alguém. Se você conhece alguém que tem algum problema em relação a esse, sabe? Que falta liberar perdão, que falta, tem algum atrito com o pai, com mãe, que cobra demais do pai, cobra demais da mãe, convida essa pessoa para estar amanhã com a gente, manda uma mensagem para ela, manda um post da live de amanhã para essa pessoa. Eu acho que de tarde eu vou fazer uma coisa sobre isso. Deixa eu anotar aqui. Eu vou fazer uma live, compartilha essa pessoa e fala para ela vir amanhã, porque vai ser muito poderoso isso, tá? Nossa, caneta. Vou anotar aqui que eu preciso fazer isso. Exatamente, Rafael. Exatamente, depois de 21 dias você instala o hábito, tá bom? Então, na instalação de hábito, lembra que você vai ter a parte alta, a parte baixa. E aí tem gente que fala assim, gente, eu não tenho disciplina, eu não consigo fazer isso, eu não tenho disciplina. Todo mundo tem disciplina, todo mundo tem disciplina. O que acontece é que algumas pessoas elas têm a disciplina negativa. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que fala assim, eu não tenho disciplina para economizar dinheiro. Tudo que entra, sai. Só que você está olhando de uma maneira completamente diferente quando você fala que não tem. Porque você tem disciplina. Veja que tudo que entra, você disciplinadamente pega e some com o dinheiro. Você é muito bom nisso. Você consegue pegar todo o seu dinheiro e desaparecer ele em pouco tempo. Percebe? Então todo mundo tem disciplina. Você poderia me ensinar como fazer o dinheiro desaparecer em pouco tempo. Você consegue fazer isso, você é bom nisso. Todo mês é a mesma coisa. O dinheiro entra e em pouquíssimo tempo você gasta tudo. Então você é muito bom nisso, você tem disciplina para fazer isso. Então disciplina todos têm.
Janderson, eu não consigo ter disciplina para acordar cedo para assistir as suas lives. Então, ótimo, parabéns, você tem uma baita disciplina para ficar na cama. Você é disciplinado nisso. Toda vez que o celular toca, o telefone toca com o despertador, você disciplinadamente, você mete a mão e fala assim, não, eu vou dormir mais 5 minutos. Você é muito bom nisso, você pode me ensinar como ficar na cama mais 5 minutos. Percebeu? Todo mundo tem disciplina. Gisele está falando, vi que entre esses 21 não se pode falar em um dia. Tem pessoas que precisam de 30 dias. Então, veja, nós temos o hábito de... na verdade, essa é uma ideia. Não se pode generalizar quando a gente fala de pessoas, né, Gisele? Pessoas são totalmente malucas. Cada pessoa tem uma maneira de agir. Mas alguns livros falam 21 dias. Outros falam 30 dias. Outros falam 45 dias para instalação de hábito. Então, assim, cada pessoa, cada livro fala uma coisa e as pessoas são diferentes. Eu entendo que quando eu começo a fazer uma coisa, depois de aproximadamente 17 dias eu já estou sentindo falta. Então, assim, eu já consigo notar a instalação do hábito. Então, é algo muito simples, tá bom? Mas vamos falar do assunto de hoje, gente, porque o assunto de hoje é sobre fracasso. Eu quero saber o seguinte... Eu vou passar uma ideia para você aqui hoje, cara, que, nossa, me deu uma clareza tão grande em relação a isso. Ontem nós comentamos sobre a rota do sucesso, né? Lembra disso? Ponto A, ponto B. Onde eu estou, onde eu quero chegar. E aí eu quero saber o seguinte, você já pensou em fracassar? Você já pensou em falhar alguma vez? Já. Sim ou não? Vocês sabem que tudo que nós pensamos, nós atraímos para nós. Tudo aquilo que nós desejamos, o nosso cérebro faz com que o nosso corpo produza tudo que seja necessário, os hormônios necessários para que aquilo aconteça. Nosso corpo vibra energeticamente para que aquilo aconteça. Então deixa eu te explicar uma coisa. Muitas pessoas não pensam em falhar. Elas pensam só no sucesso. Puxa, eu quero muito chegar. Mas o fracasso acontece naturalmente. A gente fala assim, mas por que está acontecendo fracasso se eu não quero falhar, se eu não quero fracassar? Eu quero chegar no topo. Percebeu que é natural? É natural. Olha que interessante. Você pode plantar, você pode fazer o plantio de uma plantação de milho, e essa plantação de milho pode não prosperar. Viu que louco isso? Então, olha só. Prosperar é natural e falhar também é natural. A falha é natural. Então o que eu quero que você entenda é que todo mundo que chegou no topo já falhou ou falhou até chegar no topo. Para você ter ideia, aqui ó, tem uma luz aqui, ó. Tá vendo essa luz forte aqui em cima? Dizem, tá? Que Edison falhou 3.000 vezes antes de criar a luz elétrica. Não sei se esse dado é verdade, eu não conversei com ele ainda. Um dia que eu conseguir encontrar Thomas Edison, eu vou fazer questão de fazer essa pergunta para ele. Mas as pessoas falam que Thomas Edison falhou 3.000 vezes antes de instalar ou antes de criar a lâmpada elétrica. 3.000 vezes. E eu posso dizer para você que depois de todo esse tempo, provavelmente ele deve ter pensado em desistir em alguns momentos. Tem uma eu não sei se também isso é verdade, mas se for verdade é algo sensacional, que uma repórter perguntou a Thomas Edison a respeito da lâmpada. Ele disse o seguinte: nossa, você falhou 3.000 vezes?
E ele corrigiu a repórter dizendo o seguinte: não, eu não falhei 3.000 vezes, eu aprendi 2.999 vezes como não fazer. Veja que ele tinha um mindset, claro, se isso for realmente verdade, que ele tinha um mindset completamente diferente, né? Ele conseguiu, enquanto as pessoas estavam falando, você falhou, ele falou, não, eu apenas aprendi uma maneira de não se fazer. As pessoas elas têm a mania, elas têm a tendência de achar que sucesso e fracasso são coisas completamente diferentes, assim como o preto no branco. E na verdade não é muito desta maneira, não é bem assim. Sucesso não tem muito a ver, apesar que sucesso é o oposto do fracasso. O sucesso é o oposto do fracasso. Porém, eles não são tão diferentes assim. Eles têm uma correlação muito, muito próxima. Então, o fracasso, ele tem uma questão muito forte próxima ao sucesso. Porque, veja, é impossível você chegar ao sucesso sem antes passar pelo fracasso. Põe isso na sua cabeça. Dificilmente você vai chegar aonde você quer sem fracassar. Então, Jânio, você está querendo me desanimar? Não, eu estou querendo deixar uma coisa muito real, uma realidade para você. O fracasso vai acontecer. Entendeu isso? Ele vai acontecer em algum momento. Você hoje às vezes vê pessoas que estão chegando no topo com tanta facilidade, ela faz uma coisa e puf, acontece. Nossa, meu Deus! E nós temos, olha, presta atenção nesse conceito, que esse conceito mudou a minha cabeça. Nós temos a tendência de achar que essa pessoa ela é muito melhor que a gente. Porque ela faz assim, as coisas acontecem. Nossa, como ela é muito melhor que eu. Nós temos a tendência de medir as pessoas pelos seus resultados. Isso não tem nada a ver. Eu sou igualzinho a você. A minha estrutura cerebral é idêntica à sua. É idêntica. Só que os meus resultados são diferentes que os seus. Os seus resultados são diferentes que os meus. Não temos resultados iguais, mas nós somos iguaizinhos. Nossa caixa craniana é muito próxima, muito parecida. Nós, aqui dentro, tudo que está aqui dentro é muito parecido. Então nós não temos diferenciação. Só que, preste atenção, tem um livro, deixa eu ver o nome dele aqui, eu anotei para vocês. O livro chama-se Fio da Navalha, é um livro muito antigo. Que nesse livro ele conta a história exatamente sobre fracasso e sucesso. E ele diz que o sucesso e o fracasso eles estão separados por uma linha muito fina, uma linha tênue, que ele chama de fio da navalha. Tão fina quanto o fio da navalha. E ele traz uma história que em 1947 existia um cavalo de corrida que ganhou praticamente todos os prêmios naquele ano. Ele ganhou mais de $1 milhão em prêmios durante a carreira dele. E em 1947, ele foi o cavalo que mais foi premiado. Em 1947, ele ganhou 761.500. Veja só o número, 761.500. Isso em um ano, tá? Em um ano. Só que, veja só que interessante. Esse cavalo chamava-se Armed. E aí, veja que curioso. Esse cavalo tinha um grande concorrente, que era um outro cavalo, que sempre estava chegando em segundo colocado. E a diferença entre eles eram de milímetros, de focinho. Não sei se você já viu uma corrida de cavalo. A corrida de cavalo, a diferença está em milésimos de... É um focinho, muitas vezes é definido na foto, né? Mas esse cavalo que chegou em segundo, durante todo o ano de 1947... Desculpe. Ele só ganhou $75 mil em premiação. E aí você pode falar assim, nossa, Janderson, que interessante essa ideia. Porque veja que curioso, se você analisar
se você pegar a calculadora e fazer o cálculo, você vai perceber que o cavalo Armed, que o cavalo que foi o mais premiado, ele conseguiu ter uma premiação quase 10 vezes mais que o segundo colocado. E aí muitas pessoas, elas avaliam a vida delas baseado no resultado dos outros. Então veja, imagina só, se eu fosse avaliar o segundo cavalo baseado no primeiro, apenas em resultado, eu falaria que o primeiro cavalo é quase 10 vezes melhor que o segundo. Só que se a gente for analisar realmente o que aconteceu durante a corrida, você vai perceber que a diferença entre eles era tão pequena que você vai chegar à conclusão que o cavalo número 1, o Armed, ele era apenas 4% melhor que o segundo colocado. Olha que interessante isso. Quando eu deixo de lado o resultado, e analiso as competências, as habilidades, eu percebo que a pessoa que está chegando em primeiro, ou nesse caso o cavalo que está chegando em primeiro, ele é apenas 4% melhor que o segundo. Só que o resultado é quase 10 vezes mais. Nós temos a tendência de medir nossa vida, nossas habilidades, nossas competências baseado em resultado. E o resultado de outras pessoas. Então aquela velha frase, né? Nós ficamos avaliando o palco das outras pessoas, nós estamos comparando o palco das pessoas com os nossos bastidores. E é óbvio que nós vamos nos sentir mal dessa maneira. Resultado é uma coisa tão interessante que resultado é sempre fruto, tá? Põe isso na sua cabeça, se você estiver anotando, anota isso. O resultado é o fruto. Resultado é o fruto. E se você planta da maneira correta, ou seja, se você planta em terra boa, o fruto vai acontecer. Só que veja, o resultado, o fruto, é impossível a mensuração. Percebe que às vezes eu planto uma semente, mas o resultado é exponencial, ele é multiplicador. Então é impossível eu descobrir o resultado que uma semente vai dar. Exatamente isso que eu estou falando para você. Se você fica comparando o seu fracasso baseado no resultado, você está fazendo uma distanciação gigantesca do primeiro e do segundo colocado. Mas quando você começa a comparar não os resultados, mas o que uma pessoa está fazendo com o que você está fazendo, você vai perceber que aí sim essa diferença ela passa a ser justa. Então deixa eu te ensinar uma coisa. O fracasso ele não é uma condição. As pessoas têm a mania de falar: eu sou fracassado, eu sou um fracassado na vida, nada que eu tento fazer eu consigo, nada. Você não é um fracassado. Veja, quando você diz que você é um fracassado, você está atingindo a sua crença de identidade, você está dizendo quem você é. Você não é um fracassado, você apenas está fracassado. Quando você fala dessa maneira, você muda completamente o seu mindset. Percebe que a ideia de estar fracassado já é completamente diferente em relação a ser um fracassado? Quando você diz que é um fracassado, você coloca uma condição. Agora, quando você fala que você está fracassado, você passa a falar para o seu cérebro que isso é apenas uma situação momentânea e não uma condição permanente. Então, para de falar que você é fracassado, que você é desorganizado, que você é medroso. Você apenas está medroso, você está desencorajado, você está desorganizado. Entenderam isso? Você não pode falar coisas dessa maneira porque você está ditando quem é a sua personalidade, quem você é de verdade, a sua identidade. Então, existe uma grande ideia e que as pessoas precisam entender, que eu chamo de teoria do UFC. A teoria do UFC é algo sensacional que vai te explicar o que você tem que entender sobre fracasso. Escreve assim, todo fracasso carrega consigo uma dádiva. Todo fracasso carrega consigo uma dádiva.
Ouvi uma frase bem assim, a Luciene escreveu: fracasso não existe, é só uma plaquinha dizendo vá para outro caminho. Interessante isso. Você percebe? O fracasso, ele é uma situação momentânea. Agora, você escolhe fazer com que essa situação torne-se uma condição permanente. É uma questão de escolha, tá? Então veja só, existe uma ideia que eu chamo de teoria do UFC. O que é essa teoria do UFC? Seguinte, todo fracasso carrega consigo uma dádiva, exatamente, uma semente que é uma dádiva, que é o aprendizado, a aprendizagem, tá? Você aprende sempre. Sabe, já viu aquela ideia que eu nunca perco? Eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu nunca perco. Mas você perde. Quando você perde? Você perde quando não enfrenta. Quando você assiste aquelas lutas do UFC, aquelas lutas lá que tinha o Anderson Silva, que nem sei se tá lutando mais ainda. Anderson Silva, enfim, tem um monte lá. Não lembro mais agora o nome da galera, mas enfim, aquelas lutas de UFC. Deixa eu te falar uma coisa. Naquelas lutas funciona o seguinte: quando você vai lutar, a pessoa que ganha a luta, ela recebe uma bolsa integral. O que é essa bolsa? Se ele ganhou a luta, ele ganha um valor em dinheiro que é baseado no número de apostas que esse lutador teve. Então veja, se um lutador ganha a luta, ele recebe uma bolsa integral. E o que perde, Jander? Se ele perde, ele não ganha nada? Não, aí que está o detalhe. Eu não sei se você sabia, mas nessas lutas, o lutador que perde, ele também recebe uma bolsa, tá? Só que não é uma bolsa integral, é uma bolsa parcial, também baseado no quê? No número de apostas que ele fez. Então ele recebe um valor pequeno também. Então quem ganha a luta recebe uma bolsa integral e quem perde a luta ganha uma bolsa parcial. Agora você fala assim, Janderson, então eles não perdem nunca? Eles só perdem quando eles não enfrentam. Por exemplo, quando você é contratado, um lutador é contratado para fazer uma luta, ele assina um contrato. E nesse contrato diz o seguinte, que ele precisa estar no dia tal, bater o peso, tem que estar, enfim. Se ele não for à luta, se ele arregar, se ele ficar com medo, aí sim ele paga uma multa. E aí ele perde, porque ele paga a multa do bolso dele. Compreenderam isso? Vamos lá, escreve para mim aqui se vocês entenderam isso, vai. Só perde quem foge. Só perde quem foge. Então, deixa eu te ensinar. Tudo na vida tem um preço. É engraçado que tem um monte, de palestrante motivacional que gosta de falar isso. Tudo tem preço. Sucesso tem preço. Pague o preço à vista. Já viu? Eu já falei isso. Todo palestrante motivacional fala isso. Fala assim, ó, tudo na vida tem um preço. Você quer chegar no sucesso? Pague o preço. Pague o preço. Só que as pessoas esquecem de dizer que o fracasso também tem um preço. Que viver uma vida boa, viver uma vida próspera, ser empreendedor, ter liberdade financeira, isso tem um preço. Só que viver uma vida escassa, na miséria, também tem um preço. Percebe que você ter um corpo esbelto, você ter um corpo saudável, esbelto, com energia, tem um preço. Você tem que se sacrificar, você tem que fazer dieta, você tem que ir para academia, tem um preço. Só que ter um corpo fraco, sem energia, cheio de doenças, também tem um preço. Compreende isso? Então veja, não tem escolha. Você vai pagar o preço. Você vai pagar de qualquer maneira. Você quer chegar no sucesso? Você paga um preço. Você quer ficar no fracasso? Você quer ficar na lama? Você também vai pagar um preço por isso. Essa ideia, ela mexe muito, cara. Porque, ó, você quer ter filhos
saudáveis, filhos que estão sempre com você, que te apoiam, isso tem um preço. Você vai ter que sacrificar um pouquinho, você vai ter que fazer um pouco a mais do que você tem feito. Mas se quer ter um filho largado no mundo, onde outras pessoas vão tomar conta dos seus filhos, pessoas de más índoles vão tomar conta dos seus filhos e educar o que seria a sua tarefa, isso também vai ter um preço. Tudo na vida tem um preço. Você pode pagar esse preço à vista ou pode pagar parcelado. Eu vou dar um conselho para você. Pague à vista o preço que tem que ser pago. Tá? Não parcele o seu sonho, pague à vista. Só que entenda que na sua rota até o sucesso, você vai cair muitas vezes e isso é natural. Então a gente está quase chegando ao final da nossa live e eu preparei para você aqui uma teoria. Na verdade não foi eu que preparei, porque isso já não foi eu que ensinei, que aprendi, que escrevi sobre isso, que essa teoria. Só que não é uma teoria minha e nem é uma teoria sobre sucesso e fracasso. É uma teoria sobre liderança. Mas essa teoria ela se aplica muito bem a muita coisa na vida. E eu adotei, aí sim, talvez se você quiser falar que foi o Janderson que fez essa adaptação, tudo bem, que eu nunca vi nenhuma outra pessoa falando sobre isso, que é uma teoria do Simon Sinek. Simon Sinek hoje é um dos vamos colocar assim, gurus, né, da área de liderança, um dos grandes nomes da área de liderança atual. Ele tá, assim, sabe, incrivelmente falando sobre liderança, a liderança corporativa mesmo, a coisa de empresa, e mostrando uma nova maneira de liderar as pessoas, porque mudou completamente, né? A figura do chefe desapareceu, surge a imagem do líder, o líder servidor, enfim, não é o papo nosso agora. Mas Simon Sinek, ele traz uma ideia que ele chama-se de círculo dourado. Círculo dourado. E é exatamente isso que eu queria comentar com vocês agora. Pensa o seguinte, deixa eu ver onde que eu coloquei esse negócio aqui. Então deixa eu te falar uma coisa. Imagina o seguinte, nesse círculo dourado existem 3 perguntas que você precisa fazer. Então são 3 círculos, 3 bolhas que você precisa invadir para que você consiga superar alguns problemas na sua vida e passar por algumas adversidades. Então, por exemplo, como que eu encaro um fracasso? Primeira coisa, você encara um fracasso fazendo 3 perguntas. 3 perguntas que para você o quê? Invadir o seu círculo dourado. As perguntas são simples, o que, como e por quê. Só isso. O que, como e por quê. Quer anotar isso? Anota. O que, como e por quê. O que, Janderson? Como o que? Por que o que? Essas são as ideias que você vai fazer. Então a primeira pergunta que você vai fazer é: o que eu aprendo com isso? Lembra o seguinte, meu amigo. Todo fracasso carrega consigo uma semente. Inclusive, essa é a frase do dia de hoje que vai estar no meu Instagram. Eu acho o máximo as pessoas falando assim, Instagram. Essa vai ser a frase do dia. Deixa eu só conferir aqui a frase do dia. Isso mesmo, ó. Cada fracasso carrega a dádiva do aprendizado. Ou seja, o que eu aprendi com isso? Meu amigo, todo fracasso carrega a semente. Se você pegar essa semente do aprendizado e você jogar na areia, desperdiçar isso aí, você não vai aprender nada na vida. Tá? Então a diferença é exatamente essa. Pessoas que pegam o fracasso e pegam e dizem: o que eu aprendi com isso? Ou seja, você está pegando a semente e está plantando novamente. Primeira pergunta: o que eu aprendi? O que eu aprendo com isso? Segunda pergunta, se você está anotando, é o seguinte: como posso evitar a repetição desse padrão? Percebe? Primeiro, o que eu aprendi? O que eu aprendi com isso? Segundo, como eu posso evitar a repetição desse padrão? O que é isso? Como eu posso evitar? O que eu tenho que fazer? Como que eu evito que eu repita novamente esse mesmo erro?
Sacou essa? Então, primeiro, o que eu aprendo? Segundo, como eu posso evitar a repetição do padrão? Se você não busca evitar, você acaba repetindo o padrão e aí você fica sempre andando em círculos. E 3, a terceira pergunta, a pergunta mais importante é: por que permitir que isso acontecesse? Por que permitir que isso acontecesse? Veja que essas 3 perguntas, elas vão te colocar no chão e vão te colocar como centro de toda a responsabilidade. Essas são as 3 perguntas mais importantes que você tem que fazer quando você passa por um fracasso na sua vida. Primeiro, o que eu aprendo com isso? Essa pergunta é chave, cara. Tudo, presta atenção, tudo, inclusive essa live. Pergunta pra você agora, o que eu aprendo com essa live? Se essa live não tá te ensinando nada, eu vou te ensinar uma coisa agora, né? Se essa live não tá te ensinando nada, fecha e vai fazer outra coisa. Gravou isso? Se você tá fazendo uma coisa que não está ensinando nada pra você, não tem por que você fazer, você tá perdendo seu tempo. Janderson, às vezes eu chego em casa e ligo a TV e fico assistindo séries até meia-noite. E o que essa série te ensina? Ah, nada. É só para passar o tempo mesmo. Então, pelo amor de Deus, vai dormir que é muito mais produtivo. Garanto para você que você dormindo, você vai ter muito mais produção de hormônios do que assistindo um filme, que vai ficar alimentando suas crenças negativas, que vai ficar alimentando uma série de crenças que você tem ou instalando novas crenças em você. Entendeu? Você fica seguindo um monte de pessoas no Instagram, não fica? Você está seguindo um monte de pessoas que não somam nada na sua vida, que não te ensinam nada. Então o que você faz? Não tá somando? Some. Então a regra é o seguinte: ou soma ou some. Ou soma ou some. Ah, não está somando nada na minha vida? Some, desaparece, joga no rio. Ah, eu tenho um monte de amigo. Esse amigo soma na sua vida? Não, então some. Tá? Ou soma ou some. Se eu não somar com vocês, eu faço questão de sumir da sua vida, tá bom? Pode ficar tranquilo disso. Eu tô tranquilo. Então, meus brothers, família 557, nossa live vai chegando ao final. Mas antes, chegou no final, bitch. Ah, é meu Juan, né? Acorde mais cedo, Juan. Juan, eu não sabia dessa sua carreira, meu brother. Muito bom, cara. Olha, Juan que vai fazer um stand-up. Juan, eu não sei se você sabe, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Eu já fiz stand-up, cara. Eu fazia stand-up em Goiânia, num barzinho. Como é que chama o nome do barzinho, cara? Esqueci o nome agora. Esqueci o nome do barzinho. Eu não sou muito bom em Goiânia, não lembro nem a rua. Mas enfim, eu fazia stand-up também. E eu fiz stand-up com os caras aí de Goiânia, um tal de Bruno. Tem um que que tá até na Record agora, no programa da Record aí. Ele faz um bêbado. E, enfim, eu fiz muito stand-up. Muito não, fiz alguns stand-ups, né? Eu fazia... Então veja, eu fiz tanta coisa na vida, né? E você fala assim, Janderson, caramba, velho. Ontem eu coloquei um pouquinho da minha carreira, né? Sabe, eu me considero, principalmente nessa área agora de treinamento individual, eu tô caminhando, engatinhando. A minha carreira inteira, ela foi baseada na área de treinamentos e em palestras, cara, palestras. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um dos grandes nomes na área de palestras, sabe? Eu sou contratado por muitos Sebrais no Brasil inteiro, convenções em grandes empresas. E hoje, sabe, nessa área de treinamentos em palestras, eu sou bem pago para isso. Só que eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi ir mais fundo na dor das pessoas. Eu ir mais fundo. E aí eu tô engateando ainda, sabe? Então às vezes as pessoas olham e você fala assim, nossa, Jana, você já fez tanta coisa. Já, cara, eu não tenho preocupação nenhuma de iniciar novamente, de fazer o que eu fiz.
E sabe o que, Juan, uma coisa que é bem legal, eu vejo você começando agora, vai dar certo, com certeza dá certo, cara. Uma coisa que você tem uma coisa muito interessante, você tem um raciocínio rápido, você tem sacadas, você é engraçado. Não que você faz graça, você tem uma energia boa. A gente olha pra você e vê uma coisa boa em você. Então eu fico feliz mesmo de estar vendo você prosperando aí, cara. Nossa, você não sabe o quanto que eu fico feliz com isso, velho. Não só você, cara, o Adriano que tá aqui, eu fico muito feliz de ver todos vocês, a Poliana, ver todos vocês que passaram, principalmente pelo despertar, cara. Eu fico extremamente grato. Ver vocês que estão aqui comigo aqui, ó, hoje é o 12º dia, que estão acontecendo comigo, que estão comigo aqui nesse desafio, né? Não tem, como se diz, não tem palavras para expressar o quanto eu sou grato com vocês. E eu vou fazer uma live com vocês semana que vem sobre gratidão, tá? Essa live ela vai ensinar muita coisa para vocês, tá? Mas enfim, gente, vamos encerrar essa live aqui, que ela já ficou bem emocionante no final aqui. Eu não quero que ela mude o foco dela, porque o nosso tema foi bem esse, né? Fracasso. Então deixa eu te falar uma coisa. Ó. Amanhã, mais uma vez, se você conhece pessoas que têm problemas com pai, mãe, que tem problema, sabe, não honra pai, não honra mãe, em algum momento tem alguma treta, algum problema, convida essa pessoa para estar comigo amanhã, porque a live amanhã ela é muito poderosa. A live de amanhã é baseada num grande guru da área de integração sistêmica que faleceu esse ano, chamado... eu esqueci o nome dele. Eu sou péssimo em nomes, cara. Mas, olha, venham amanhã, tá? Estejam comigo amanhã. Lembra que eu sempre falo o seguinte: todo fim de semana as lives são melhores. Vrac Jesus. Vrac, escreve seu nome pra mim. Seu nome não é Vrac, né? Óbvio que não. Escreve seu nome pra mim, que eu quero falar seu nome, mas eu fico... Vrac Jesus 35. Que coisa é seu nome? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Coloquem perguntas. Vamos aproveitar esse finalzinho para colocar perguntas? Vamos lá, vamos praticar isso aqui? Deixa eu te falar. Janderson, que eu tenho que aprender na vida? Fazer perguntas. Aprenda a fazer perguntas. Essa é uma das coisas que você precisa aprender. Então, façam perguntas para mim. Vamos lá. Virgínia, agora sim, Virgínia. Legal, então pronto. Então quando eu ver seu nominho aqui, então a Virgínia disse: seus ensinamentos, nós é que agradecemos. Obrigado, Virgínia. Nós que somos gratos. Beleza, vamos lá. Façam perguntas para mim. Vamos lá, pergunta aí. Bora, vamos praticar perguntas. Vou te dar, deixa eu te falar uma coisa. Vou te dar uma tarefa. Pode chamar de Vi. Pronto, Vi. Obrigado. Vou fazer uma tarefa para você aqui hoje. Hoje, a sua tarefa é fazer uma pergunta filosófica para uma criança. Você vai encontrar uma criança, a primeira criança que você vê na rua hoje e está conversando com ela, você vai perguntar para ela assim, por que o céu é azul? Tá bom? Pergunta, deixa ela escute as respostas das crianças, tá? Façam perguntas difíceis. Como lidar com as frustrações do fracasso? Frustrações é algo muito comum. A frustração é o resultado que o fracasso produz, ou seja, é a energia do fracasso. Fazendo as 3 perguntas, Gisele, faça as 3 perguntas. Porque quando você faz as 3 perguntas chaves, que exatamente as perguntas... Peraí, gente, acabou de chegar uma notificação. Olha só, 3 perguntas, você se coloca autorresponsável, tá, Gisele? Então, 3 perguntas. Primeiro, o que eu aprendo com isso? Segundo, como eu vou evitar a repetição desse padrão? E terceiro, por que eu permiti que isso acontecesse? Beleza? Quando você faz isso, você se coloca no centro, você se coloca como a pessoa responsável e você muda essa ideia de frustração para uma ideia de quê? De responsabilidade. Então, Gisele, faça essas 3 perguntas e você vai perceber que você vai começar a ter uma visão completamente diferente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Todos ao meu redor são terroristas. Aproveita, cara. Faça perguntas filosóficas para crianças e aprenda com isso. Não é para fazer pergunta para achar, que bonitinho eu fiz pergunta. Não.
Preste atenção nas respostas que eles dão. Isso é criatividade. Anderson, como é que eu aprendo a ser criativo? Sim, você aprende a ser criativo sendo criança, sendo infantil e sem ter medo de errar, tá? Vamos lá, faça mais perguntas. Aproveita agora, vai. Pergunta. Aprenda a fazer perguntas. Você só vai encontrar respostas certas. Escreve isso aí, vai. Eu só encontro as respostas se eu faço as perguntas. Janderson, para que caminho eu tenho que ir? Tá? Você só vai saber o caminho se você fizer a pergunta para você. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Gente, vou dar uma dica para vocês. Eu não queria... Eu vou deixar essa live terminar sozinha aqui, tá? Porque a live o assunto já terminou, mas eu queria ficar com vocês um pouquinho. Deixa eu conversar uma coisa com vocês aqui, gente. Cara, ontem eu tava ouvindo a Bíblia falada, né? Bíblia narrada de Cid Moreira. Cara, deixa eu dar uma dica para vocês. Busca no Spotify depois a Bíblia narrada por Cid Moreira e ouça, você pode ouvir, você coloca no fone de ouvido e vai ouvindo. Ouça o livro de Jó. Por favor, faça isso por você, tá? Livro de Jó. Sucesso é mandioca? Sucesso é mandioca, meu amigo. Vou te falar por que sucesso é mandioca. Sucesso é mandioca. Por que sucesso é mandioca, Janderson? Por que o nome do seu livro é Sucesso é Mandioca? Simples. Porque sucesso não cai do céu, tá? O sucesso não cai do céu. O sucesso, você precisa arrancar o sucesso. Gisele, eu não esqueci o seu livro, tá? Só tá anotado aqui, você vai receber o meu livro, tá? Fica tranquila. Sucesso é mandioca porque você precisa arrancar a mandioca, não é? E é fácil arrancar mandioca? Não. Você tem que suar, você sua a camisa, você se cansa, enfim, é exatamente assim um sucesso. Ele só vem depois de muito esforço, muita labuta e muita perseverança. Itatira me acompanhando, muito bom, saudade de vocês de Itatira. Beleza, gente? Façam perguntas aí, vai. E outra coisa, então, voltando no assunto. Quer fazer uma coisa por vocês? Ouça ou leia livro do Jó, tá? Na Bíblia. Cara, que livro sensacional. Nossa, cara, ontem eu ouvi ele. Vocês sabem que eu nunca fico parado. Uma coisa que eu odeio é desperdiçar tempo. Eu odeio desperdiçar tempo. Então, enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu faço outra. E eu treinei o meu cérebro para fazer isso. Então, quando eu tô na academia, eu tô ouvindo alguma coisa. E eu não fico ouvindo música. Não. Eu fico ouvindo podcast. Eu fico ouvindo pessoas me ensinando alguma coisa. Eu tô no trânsito, eu tô ouvindo. Eu tô dentro do carro, eu coloco lá para me ouvir. Sempre eu tô aprendendo alguma coisa. Cara, ouça o livro do Jó. A Vi perguntou o seguinte: por que as pessoas fracassam com coisas ruins e não se arrependem quando na realidade foi a decisão dela mesma? Exemplo, meu pai, já aconteceu isso com ele várias vezes. Eu estou tentando ajudar. Sabe por quê? Porque ela está bloqueada. Existem bloqueios e os bloqueios fazem com que você repita padrão. Viu a pergunta que eu falei? Primeira, o que eu aprendo com isso? Se você passar pelo fracasso e não aprender nada, você vai para a segunda pergunta e você repete o padrão. A primeira pergunta é: o que eu aprendi com isso? Segunda, como eu posso evitar que esse padrão se repita? Se você não fizer essa pergunta, você vai repetir o padrão. Acontece mesmo. É por isso que as pessoas ficam falhando sempre na mesma coisa. Elas fracassam e elas continuam. Isso acontece por quê? Porque você tende a repetir padrões. Você fica repetindo padrões, porque você já sabe o caminho. Se você já sabe o caminho, seu cérebro te joga para lá. Entendeu? Como que você evita isso? Você precisa fazer um desbloqueio emocional em relação a isso. Você precisa mudar o seu mindset. Essa live, se você entender essas 3 perguntas, você assume como centro da responsabilidade, você assume o poder do ciclo dourado e você começa a mudar essa realidade, tá bom? Fala para ele assistir as nossas lives, Vi, tá? Como estabelecer metas que realmente nos motivem?
Bom, não vai dar tempo de falar sobre metas hoje. Nós vamos ter uma live sobre isso. Mas rapidamente falando para você, Poliana, é o seguinte. Primeira coisa, uma meta para motivar, ela tem que ser relevante para você. Pessoas que fazem metas porque, por exemplo, eu já vi isso. Pessoas que falam assim, Janderson, eu quero muito emagrecer. Você fala, por que você quer emagrecer? Quer ver? Quem quer ser rico aqui? Todo mundo levanta a mão. Agora me fala, por que você quer ser rico? Entendeu? Por quê? Por que você quer ser rico? Se você não tiver um propósito bem estabelecido e definido, não adianta, você não vai passar pelas primeiras fases, você não vai instalar hábito e você desaparece. Então, nós vamos ter uma live sobre metas, mas a primeira coisa é como estabelecer metas que nos motive. Primeira coisa, ela tem que ser relevante para você. Se ela não for relevante, ou seja, importante para você, você vai fazer a meta e depois de 2 semanas, uma semana, aquele momento que a sua resistência começa a aumentar, você desiste e o hábito desaparece. Ou seja, a sua meta desaparece. Ontem estava ouvindo o livro Poder da Mente, muito bom. Tem alguma técnica? Técnica para... que a gente já falou 2 coisas aqui. Fala, Fernanda! Muito bom, Fernanda, você está por aqui. Poxa, que Fernanda, agora que eu te vi aqui. Pô, obrigado você estar aqui, cara. Admiro muito a sua carreira, viu? Tem como usar o círculo dourado em concurso público? Eu não sei em qual sentido, mas o círculo dourado, essa maneira que eu falei para você aqui é uma adaptação minha que eu fiz em relação a sucesso e fracasso. Ele é da área de liderança, tá bom? Mas dentro do concurso público, qual seria as ideias? A ideia são só 3 perguntas. É você fazer as 3 perguntas. O que, como e por quê. Você pode fazer, por exemplo, o seguinte. O que é que eu quero? E aí a ideia da liderança. O que é que eu quero? Como eu vou atingir e por quê? Por que eu quero isso? Por quê? Essa é a pergunta importante. Dá para usar assim, veja. O que é que eu quero? Eu quero passar no concurso X. Como eu vou fazer isso? Estudando todos os dias. Agora a pergunta mais importante, que está no centro do círculo dourado. Por que eu quero fazer isso? Por quê? Essa resposta eu não posso dar para você. Só você. E a resposta, posso dizer uma coisa? A resposta vem de dentro, cara. Vem de dentro, tá? Gente, Instagram já me notificou. O tempo vai acabando. Obrigado. E mais uma vez, prepara, porque amanhã vai ser poderosa. Amanhã a live é sobre a hierarquia do amor. Você conhece pessoas que têm problemas com pais e mães? Convida, pelo amor de Deus, convida essa pessoa para estar amanhã. Porque amanhã vai ser uma liberdade para elas. Quero agradecer a sua presença aqui. Espero que a gente se encontre em breve novamente. Lembrando que dia 15 de dezembro, Reset Cerebral em Goiânia. Eu quero ver todo mundo lá no Reset Cerebral. As inscrições estão abertas no www.resetcerebral.com.br e até amanhã o preço de primeiro lote. Depois o preço muda. Então não fica fora, beleza? A live está acabando e eu preciso encerrar antes. Tchau, gente. Até amanhã. Aguardo vocês no mesmo horário. 5, 7. Valeu, família. Bate aí. Pô!